Vamos para a segunda parte. Cadê o Guanabara? A gente vai seguir o que o Jovem Tranquilão falou. E aí, você está preparado para começar a sua viagem pelo mundo da programação de computadores? Então, sente confortavelmente, elimine suas distrações, feche seu WhatsApp, aperta Start Nem o e WhatsApp vamos eu uso começar. mais. Saber de quem fez ele. Olá, pequeno gafanhoto! Olá. Seja bem-vindo à primeira aula do seu tão esperado curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nessa primeira aula do curso de Python a gente vai fazer a fase 1, onde eu vou te responder a seguinte pergunta: por que ser um programador? Se você chegou aqui, provavelmente é porque ou você já é assinante do canal, seja bem-vindo novamente, ou então porque você recebeu o link dessa playlist vindo de alguma pessoa que quer muito o seu bem. Chega para essa pessoa e fala assim: muito obrigado pela indicação, porque hoje, nesse momento, pode começar uma nova carreira na sua vida, uma nova caminhada que vai te levar para sua próxima profissão. E não se espante se você já tem uma profissão, você acabar pensando em mudar dela a médio e longo prazo. Isso porque programar é uma grande paixão da minha vida e eu tento trazer isso tudo para dentro de sala de aula com os meus alunos. E agora, você é meu pequeno gafanhoto, você é meu aluno virtual no canal Curso em Vídeo. E depois das boas-vindas, eu vou te passar informações importantes sobre o ramo da programação que vão fazer você entender um pouco mais do porquê que é necessário o ramo da programação e porquê que a gente está precisando de novos programadores. E quando eu digo nós, eu não estou falando de nós programadores, de nós empresários. Não, eu estou falando de nós humanidade. A humanidade está precisando de você, está precisando de pessoas que saibam programar ou que pelo menos conhecem o idioma da programação. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso durante essa aula. Antes de mais nada, vamos a uma estatística de uma organização sem fins lucrativas chamada Code.org. Ela é uma iniciativa americana, uma iniciativa dos Estados Unidos e que tenta incentivar a criação de escolas, a ampliação do ensino de programação para o maior número de pessoas, inclusive diminuindo a faixa etária do primeiro contato com programação. O que significa que talvez uma criança de 5, 7, 8 anos de idade já pode ter seus primeiros contatos com programação, claro, de uma maneira de nível um pouco mais baixo, mas sim, isso tudo é possível para formar uma próxima geração de programadores. E isso é necessário porque, segundo a Code.org, daqui a 10 anos nós vamos precisar de 1,4 milhão de programadores. Sim, você entendeu direito. Esse vídeo aqui é de 6 anos atrás, velho. Veio a IA e vrau. Daqui a 10 anos, nós vamos precisar de quase 1,5 milhão de pessoas que saibam programar. E o grande problema disso é, se a gente continuar, segundo essa pesquisa, no mesmo ritmo de formação que nós temos hoje, nós só teremos 400 mil pessoas que saibam programar. E não precisa ser nenhum matemático para perceber que daqui a 10 anos a gente vai ter um déficit de 1 milhão de programadores. Isso é, a gente vai ter 1 milhão de programadores a menos do que a gente precisava. E se você está achando que eu estou exagerando ou que esse número está errado, dá uma olhadinha aqui. Hoje, a gente aplica programação aonde? E se a sua resposta for simples o suficiente para, em computadores e notebooks, aí é que você se engana. Você sabe que o que está no teu bolso, ou talvez até na sua mão, o seu celular, o seu smartphone, ele exige programação. Ele tem funcionalidades que o seu celular não tinha alguns anos atrás. Pois saiba que dentro do seu celular tem sistema operacional, ele foi formatado, tem programas, isso tudo é criado por programadores. E não para por aí só não. Você gosta de jogar aquele game, um PlayStation, um Xbox, o Wii, agora tem o Nintendo Switch? Como é que você acha que esses jogos são criados? Exatamente por programadores. E você vai ligar o seu videogame aonde? Na sua TV inteligente. E você acha que ela tem esse nome inteligente por quê? Tem software lá dentro. Tanto que agora você pode acessar YouTube, Netflix, você pode agendar coisas, ela tem acesso à localização, à sua agenda de compromissos e muitas outras coisas. Isso tudo foi bolado e implementado por programadores. E os vestíveis, aqueles wearables, aquela tecnologia que está surgindo agora de relógios inteligentes, né? Os relógios que monitoram o seu dia a dia, que tem notificações do seu celular, ou então wearables mais avançados, como por exemplo, óculos de realidade virtual ou de realidade aumentada. Isso tudo que está aparecendo aqui
aqui, sinto lhe informar, nós precisamos de programadores para poder criar isso tudo. E no ritmo que está acontecendo, nesse momento em que eu tô gravando esse vídeo, coisas inteligentes estão aparecendo todos os dias. Onde será que isso vai parar? Então eu tô te mostrando agora um mercado que daqui a 10 anos vai estar, assim, explodindo de necessidades. Que tal agora você utilizar aquele seu tempo ocioso para aprender a programar? Essa é a minha proposta, esse é meu convite. A gente tem aqui no Brasil. Isso porque nós formamos muito menos programadores do que eles lá. Então a necessidade vai ser muito mais urgente aqui. Ou então a gente vai entregar esse mercado de mão beijada para quem está se preocupando com isso. Estados Unidos, China, Índia. Você vai deixar de ganhar o seu rico dinheirinho porque o nosso governo, que deveria nos representar, não tá nem aí para essa situação? Eles estão mais preocupados em apontar o dedo na cara do outro, dizendo quem foi que fez coisa errada, quando na verdade a gente sabe que todo mundo tem rabo preso? Mas vamos parar com esses papinhos de política, essas coisas que isso não leva a lugar nenhum aqui dentro. Eu vou te mostrar coisas inteligentes que estão surgindo agora, que estão precisando de programadores nesse momento e mais tarde também. Vou te mostrar um invento muito legal. Você sabe que nos Estados Unidos e até alguns lugares do Brasil, a gente tem termostatos dentro da casa. Se você mora na região sul, provavelmente tem um termostato. Acontece que esses termostatos são meio esquisitos, né? Você liga, desliga, bota a temperatura que você quer e deixa ligado. Às vezes você tem que se lembrar de que saiu de casa e deixou ele ligado, volta tudo. É um grande problema. Pensando nisso, foram criados objetos inteligentes, como esse daí que tá aparecendo no vídeo. Ele consegue perceber e você também pode configurar o seu comportamento, que horas eu quero que ele ligue, que horas eu quero que desligue, se eu estou ou se eu não estou em casa, se eu sair de casa, pelo distanciamento do meu celular, ele consegue perceber que não tem mais ninguém em casa e desliga o termostato. Quando eu tô chegando perto, ele consegue ligar novamente para que a temperatura esteja no momento em que eu quiser, no momento que eu chegar em casa, da temperatura que eu gosto. Ele tem um registro de geolocalização, de temperatura externa, tudo isso feito de forma inteligente. E esse projeto é tão legal que ele foi comprado pelo Google há alguns anos atrás, que é o Nest, e agora ele faz parte da Alphabet. E isso só para dar alguns exemplos do que muitas empresas estão se preocupando por aí. Um outro caso muito famoso é dos carros autoguiados. Esse projeto aí que você vai ver na tela é um dos carros autoguiados que começou tudo, né? É um dos primeiros, não foi o primeiro, mas é um dos primeiros, que é muito legal, que é o Self-Drive Car do Google, que é um carro completamente controlado por algoritmos, controlado por programas. E se você tá com medo, fala, caramba, mas aí eu posso sofrer um acidente. Os acidentes com ele já são muito menores do que acidentes causados por falhas humanas. Daqui a algum tempo, você vai estar na sua casa e você não vai ter o seu carro. Você vai dizer, preciso ir pra academia, preciso ir pra faculdade, pra escola. Um carro vai te buscar, vai te deixar na escola e vai partir pra buscar outra pessoa. E tudo isso sem motorista nenhum. Você também tá vendo aí na tela o algoritmo funcionando pra evitar obstáculos, evitar ciclistas na rua. Isso tudo é controlado automaticamente por algoritmos. E quando todos os carros na rua, mas pra um futuro muito mais longínquo, todos eles tiverem esse sistema, eles vão começar a perceber um ao outro. Começar a trocar informações de, sei lá, daqui a 1 quilômetro tem engarrafamento, o seu carro que acabou de entrar no engarrafamento vai avisar todos os carros que estão atrás. Isso tudo precisa de software, isso tudo precisa de programadores. Tem uma frase que eu gosto pra caramba, eu vou compartilhar ela aqui com você. Olha só, todos nesse país deveriam aprender a programar, pois isso nos ensina a pensar. Mais do que aprender a programar, você tem que aprender a ser criativo, a ter raciocínio, a resolver problemas. Isso tudo a programação vai te trazer. Mesmo que você não queira seguir no ramo, você tem que conhecer hoje em dia programação pra você até poder inventar coisas, criar coisas e saber pedir a um programador o que você tá precisando. Quem disse essa frase que tá aqui do lado foi um dos caras mais visionários que eu conheço, Steve Jobs. Infelizmente ele não está mais entre nós, mas com certeza fez uma contribuição imensa pro ramo da tecnologia e principalmente para design e programação. E como eu estava falando anteriormente, existem vantagens em se aprender a programar. Eu não tô falando aqui de ficar milionário, de ganhar muito dinheiro e fazer muitas viagens. É claro que isso acontece em alguns casos, mas isso é apenas um efeito colateral. Quem aprende a programar e aprende direito, acaba aprendendo também a resolver problemas de uma maneira rápida e concisa. Isso é, de maneira mais inteligente. Você vai ver que quando você começar a aprender a programar, você vai começar a pegar aqueles problemas maiores, começar a dividir em pequenos pedaços e resolvê-los aos poucos. E se você já faz isso da sua vida, você vai se dar muito bem com a programação. Quem aprende a programar se torna mais criativo, o raciocínio melhora. Você consegue inventar coisas, você consegue ser mais inventivo. Outra coisa que um programador tem é um grande espírito de comunidade. Ele consegue compartilhar coisas, ele aprende a trabalhar em conjunto, a pegar coisas dos outros e a compartilhar aquilo que você criou. Esse curso que você está prestes a começar, ele é baseado essencialmente numa linguagem que o princípio máximo é esse, compartilhamento. E não se espante se, quando você começar a aprender a programar, quando você começar a ganhar velocidade, ganhar experiência, você vai começar a aprender outras coisas de uma maneira mais rápida. Isso porque o seu cérebro, quando ele é despertado pela programação, ele nunca mais volta ao estado anterior. E se você já pensou antes em programar e foi falar com alguém, com certeza, algumas pessoas desavisadas dizem que existem certos pré-requisitos. Os mais comuns são 2. Tem muita gente que me pergunta, mas peraí, mas pra aprender a programar, eu não preciso saber muito inglês? Ou então coisas do tipo, programar não envolve muito conceito matemático? Eu não preciso ser um mestre da matemática ou da física? Eu estou te falando, você não precisa de nada disso. E eu ainda te digo mais, sabe o que envolve muita matemática e muito idioma? Sua vida. O simples fato de você abrir o Netflix, ou acessar o YouTube, ou você acessar o Twitter, ou o Facebook, ou então mandar mensagens pelo Telegram ou pelo WhatsApp, com certeza você está aplicando o inglês. E se você consegue guardar, reescrever e decorar essas palavras, com certeza você vai decorar as palavras que eu tenho para te passar nesse curso. Não se preocupe com inglês. E muito menos com a matemática. Toda vez que você vai ao cinema, compra uma pipoca, recebe o troco, faz o cálculo do dinheiro que aquele teu primo te deve, ou então faz o cálculo de cabeça de quantos quilômetros você ainda pode andar com o carro com aquele restinho de combustível que falta, você está aplicando matemática na sua vida. Então não se preocupe. Programação usa inglês e matemática? Usa. Tanto quanto você utiliza já na sua vida. E vou te falar, tem muita gente que já começou a aprender a programar e acabou parando em alguns mitos que tem no ramo da TI, no ramo da tecnologia. Questionamento que às vezes a gente se faz do tipo, será que eu tô velho demais pra isso? Ou então, será que eu tô novo demais pra começar a aprender a programar? E eu vou te falar, não existe idade pra começar a programar. Eu acredito que uma pessoa
alto, né? a partir do momento em que está tendo coordenação motora, está começando a acostumar com coisas na vida, ela já pode começar a aprender a programar. Pessoas mais velhas, que já têm mais experiência, podem aplicar essa experiência dentro do ramo da programação. Tudo é vantagem e nada é desperdiçado. Outro questionamento que vira e mexe eu encontro dentro de evento, ou até mesmo por aqui pelo YouTube ou dentro da minha sala de aula, são afirmações bobas do tipo, mas programar é coisa de homem, eu sou mulher. Programar não é coisa de homem, programar não é coisa de mulher. Essa é verdade. Programar é coisa de gente inteligente. Você é inteligente, não é? Então vem aprender a programar. Outros questionamentos são, mas eu moro numa cidade muito distante, aqui não tem mercado. Senhores, tem mercado de tecnologia em qualquer lugar hoje em dia. Até a vendinha mais simplesinha do interior. Eu sei que eu viajo pra caramba. Lembrando que aqui foi antes da pandemia, tá? De lugar, tem sim o seu computador. E se ainda não tem, vai ter daqui a alguns anos. O seu processo de aprendizado de programação pode começar do dia pra noite, mas ele não vai terminar nesse tempo. Você vai precisar investir, dedicar-se ao processo de aprender a programar. Outra afirmação que eu já ouvi muito é, mas eu sou de outra área, pra que eu tenho que aprender a programar? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no finalzinho dessa aula. Mas vou te falar, todas essas afirmações aqui são furadas. Se você realmente quer e você vai se esforçar para aprender a programar, vem comigo que com certeza você vai ter sucesso na sua empreitada. Agora, nem tudo são flores. E eu já fiz uma seleção aqui dos principais obstáculos que a maioria das pessoas acaba enfrentando quando decidem aprender a programar. O primeiro deles, Nada, mais já era grave, grande é a já, falta de velho. compromisso. Se Guanabara você quer aprender a sempre foi programar, gigante em você tem que ter o curso. mesmo compromisso que você teve quando você quis aprender a andar de bicicleta. Lembra? Foi difícil, mas era tão legal que você persistiu. E quando você decidiu tocar violão e viu que os dedos se enchiam de calo, que era difícil colocar o dedo na pestana, não é difícil isso? Mas você persistiu, não persistiu? Tudo que a gente quer mesmo na vida acaba tendo seus momentos de dificuldades. O que você não pode fazer é desistir. Outro grande problema de quem vai aprender a programar é ter pressa. O cara quer começar a noite pro dia e acaba pegando muito código pronto na internet. Eu preciso, sei lá, validar um CPF. Em vez de você aprender qual é o processo pra poder aprender a fazer, o cara quer pressa. Então ele vai na internet, pega mano, pronto, não entendo aplica isso. e pronto. Ele nunca mais vai aprender. Mas não é que eu não entendo. Eu entendo sim, eu tô metendo louco aqui. Eu tô metendo louco em mim mesmo. Olha como é que a vida é louca. A gente quer pressa porque a gente quer provar pras pessoas que a gente consegue fazer, consegue ser bem sucedido, consegue fazer várias coisas muito rápido. A pessoa cala a boca porque ela tá te julgando e a gente deveria parar de ligar porque as pessoas pensam. Porque já tá tudo pronto na internet. O grande problema é que o mercado, ele não vai absorver esse tipo de profissional. Ou, se absorver, ele vai ficar sem emprego muito rápido. Porque o mercado não tá precisando de alguém que copie. O mercado está precisando de alguém que crie. Então vai por mim. Não adianta ter pressa. A gente fala assim, eu quero aprender um número de linguagens no menor número de meses. Não é assim que funciona, meu querido. Foca em uma coisa, aprende legal, e aí sim depois você evolui. Faça exercícios. Eu sempre digo pros meus alunos dentro de sala de aula, eu não sei qual é a fórmula de sucesso para aprender a programação, mas eu sei a fórmula do fracasso. A fórmula do fracasso é você não praticar. Esse curso que você tá vendo agora, que tá prestes a começar, tá cheio de exercícios. Gente, tem muitos exercícios propostos. E nem todos eu vou dar resposta. Então vai ser necessário que você se esforce e faça os exercícios. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui dentro do canal. Não adianta você botar a mão no queixo, apertar o play e ficar lá no celular. Tá aqui, ó. Opa. Aí começa a notificação no WhatsApp, você abre a notificação, e você tá ouvindo aqui o vídeo enquanto tá conversando com as pessoas e nada no final vai ser. A melhor forma de você se concentrar é produzir conteúdo referente àquilo que você quer estudar, mano. Você fica focado nessa merda. Aprendido. E aí você vai falar, mas programar é difícil. Não, você é que não se dedicou o suficiente, não utilizou a técnica certa pra aprender e aí fica reclamando da vida. Valorize essa base que eu tô te dando. Esse curso tá sendo totalmente pensado pra não ter pré-requisito nenhum. Basta você dar play nesse vídeo e assistir e praticar, que com certeza no final desse curso você vai aprender a programar em Python. Outra grande falha de quem tá começando a aprender a programar é achar que já sabe tudo. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tenho 20 anos de profissão. Na verdade, eu vou fazer 22 anos de profissão. E nesses 22 anos de profissão, eu não sei tudo sobre programação. E também não sei tudo sobre programação de uma determinada linguagem. O exercício e a prática da humildade é muito importante para um bom profissional. Eu não conheço bons programadores arrogantes, mas a grande maioria dos programadores que eu conheço que são humildes, são excelentes e estão trabalhando em grandes empresas. É só você dar uma vasculhada aqui no canal, ver quantos programadores eu conheço, são legais pra caramba, alguns eu já entrevistei, dá uma olhada onde eles estão. Agora dá uma olhada onde você está e vê se você pode ter o direito de ser arrogante. Fica a dica. Então esse é o princípio. Sempre que alguém for afirmar ou perguntar pra você, a partir de agora, programar é difícil? A sua resposta depois desse vídeo vai ser, não, programar não é fácil, mas tá longe de ser difícil. Como é que você acha que esses caras aqui fizeram sucesso? Bill Gates, Drew Houston, Gabe New, Mark Zuckerberg. Talvez você não conheça todos eles. Deixa eu te apresentar rapidinho. O primeiro, Bill Gates, é um dos mais famosos. O primeiro e o último são geralmente os mais famosos. O primeiro criou a Microsoft, o último criou o Facebook. O Drew Houston, que tá aí do lado do Bill Gates, foi o cara que criou o Dropbox. E o Gabe New é o mestre, é o cérebro por trás da Valve. Todos esses caras aqui têm uma coisa em comum. E se você tá pensando, eles são milionários? Acertou, mas não foi tudo. Eles também são programadores na sua essência. E eles têm uma grande mensagem que eu quero passar pra vocês aqui. Programar não é fácil. Você só não pode ter pressa. Você tem que começar nas coisas mais simples, que é exatamente
exatamente onde a gente tá prestes a começar. Não perca sua paciência. Não ache que tudo é simples demais. Não ache que você pode pular etapas. Fazer um programa para escrever Olá Mundo? Eu não preciso disso. Passe pela experiência. Aprender a programar, você já vai poder escolher entre várias áreas. Programadores hoje em dia trabalham em várias áreas. Vou ver algumas mais simples aqui, as mais comuns delas. O mais comum é ter aquele tradicional programador de desktop, aquele cara que faz os programas, né? Você usa no seu dia a dia Word, Excel, usa o Windows. Esse cara, esses softwares foram criados por um programador desktop. Ou então você vive acessando sites, aplicativos que usam a web. Então você tem o programador web também, que é o cara que vai agir na internet. Programação pra internet. Outra coisa que tá muito comum, eu acabei de falar, aplicativos móveis. O programador para dispositivos móveis, ele cria coisas, principalmente para celulares e dispositivos menores. Nós também temos os programadores da internet das coisas, ou Internet of Things, ou IoT. Então se você tem internet na sua televisão, no seu relógio, no seu despertador, no seu termostato, no seu automóvel, isso tudo se chama Internet of Things. Tudo isso que eu falei tá conectado na internet, vai falar com o seu celular, com o seu computador, são sistemas que a gente chama de sistemas embarcados. Também existem programadores que especializam nisso. Também tem o programador que se envolve no ramo de games, para criar jogos, como eu disse anteriormente, tudo isso é criado dentro de computador. E nada te impede de ter várias carreiras dessa aqui. Começar como um desenvolvedor desktop, depois partir para web, ou começar na web, depois partir para móvel, começar a trabalhar nos dois, ou ir para Internet of Things, depois ir para games. Nada impede. A base é essencialmente a mesma. E tudo começa nesse seu curso de programação. Basicamente, o que eu vou te ensinar é um novo idioma. Pô. Você não vai pra escola, você não vai pra faculdade, aprende inglês, aprende espanhol. Você já percebeu que, por exemplo, quando você vai falar inglês é mais difícil do que quando você vai aprender espanhol? Você já se questionou por quê? Com certeza, se você tá pensando nisso, você vai falar, mas o espanhol é um pouquinho mais fácil do que o inglês. Não, ele é mais fácil pra gente porque a gente foi alfabetizado numa língua latina. A gente tem o latim como base. É claro que ninguém aqui foi pra escola ter aula de latim. Acho que a sua avó ou a sua bisavó talvez tenha ido. Mas você não foi. Mas quando você aprende a essência da língua portuguesa, muitas das coisas que a essência do espanhol tem são muito parecidas com a nossa essência. Por isso que você sente facilidade. E quando você e o seu computador têm que se comunicar, existe um grande problema. Isso porque o idioma que transita entre esses dois dispositivos, né, você e o seu computador, são diferentes. Você entende palavras, entende números, combinações disso tudo. O computador só entende zeros e uns. São bits. E aí você vai falar, mas Dona Mara, quem traduz isso tudo? Quem traduz isso tudo são ferramentas automatizadas que a gente tem hoje. Mas quem controla essas ferramentas automatizadas para essa tradução são os programadores. É exatamente essa essência que você tem que aprender. E uma vez que você aprenda a essência, você pode aprender outra língua. Então, por exemplo, você está prestes a fazer um curso de Python comigo. Se você aprender Python, aprender a essência de Python, você pode partir para qualquer outra linguagem de programação. Aqui do lado tá aparecendo um monte de nome que com certeza, se você nunca ouviu, vai começar a ouvir a partir de agora. Mas você tem nomes como, por exemplo, Java, C++, PHP, Ruby, Swift, ASP, JS, que é o JavaScript. Todos esses caras aqui seguem a mesma essência. Todos esses elementos aqui do lado seguem a mesma base. É a base da essência da programação. Eu decidi te dar essa essência numa linguagem muito simples, que tá ficando muito famosa. Ah, pra mim, programar jogo não funciona. Pra mim, eu só gosto de jogar. Programar jogo não é pra mim, não. Nos últimos anos. O nome dela? Python. Mas na verdade a gente não vai falar Python. A gente vai falar Python. Que é uma palavra em inglês. Mas que é totalmente possível de você entender. Então... Na próxima aula, eu te conto de onde veio esse nome. Por que ela se chama Python? Por que ela é diferente de outras linguagens? O que ela tem de melhor que outras? O que ela tem de pior que as outras? O que ela tem de igual a outra? Não existe linguagem melhor do que outras. Existem linguagens que te atendem a determinadas necessidades. Mas nesse assunto, eu quero entrar só no próximo vídeo, porque esse já tá grande pra caramba. Eu fico muito feliz por você ter chegado aqui ao canal. Eu espero que você se inscreva. Então, é só você clicar em se inscrever, né? Tá em algum lugar aqui na interface. Ou você vai no nosso canal do YouTube, se inscreve pra receber notificações. Então esteja logado, se inscreve. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Acabou a aula, vamos ver os comentários. Eu vi um comentário interessante aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse vídeo foi lançado há 5 anos atrás, na época eu tinha 16 anos. Hoje com 21 trabalho como programador Python na empresa japonesa de carro famosa mundialmente. Venho agradecer pelos ensinamentos que o professor tem ensinado com qualidade de graça. E para as pessoas que vão começar, fica a dica, ensinamentos que aparecem nesse curso, aparecem quando forem trabalhar. Direto me deparo com algum problema, igual que aqui aparece nesse curso. Novamente, muito obrigado, professor Guanabara. Caralho! Depoimento foda, hein? Só vamos. A gente vai fechar esse curso, hein? Qual é o contexto do Python? Uma linguagem de programação para você criar sistemas. Não tem um contexto assim, tipo, igual Java, o jovem tranquilão, Java. Vamos para o próximo vídeo. Aqui, ó. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!